Tá aí o trio de ouro aí do jornalismo piauiense, Eliezer Rodrigues, Otávio Ribeiro Neto e Tássio Cruz. Estes três homens, o que eles têm feito nos últimos dias é só corrida atrás de confusão. Não tem outra função a não ser, porque em todo lugar que você olha, rapaz, seja em Teresina, no interior do estado, se não tem confusão, é porque não está se discutindo política, mas qualquer lugar que tem confusão pelo meio, meu Deus do céu. Olha, bem-vindo aos três, Eliezer, os três já participaram, inclusive. Vamos começar com uma fala do deputado estadual, do ex-deputado estadual João de Deus, que é presidente da Executiva Regional do PT, que decidiu, inclusive eu discuti esse assunto com o Eliezer agora há pouco, que são 22 integrantes do diretório estadual, o diretório se reuniu, participaram 16 e esses 16 decidiram que os 10 que foram trocados da Executiva Municipal de Teresina teriam que retornar, ou seja, o ato foi anulado. Veja. Nós abrimos o debate, eu presidi a reunião, informei a partir dos recursos que chegaram à Executiva Estadual, fizemos uma leitura dos recursos, fizemos uma leitura do pedido de convocação, da pauta e abrimos o debate. Então, depois de um debate acalorado, nós abrimos uma defesa para cada lado, submetemos a votação e tivemos a maioria acolhendo o recurso e aprovando a reintegração dessas pessoas no diretório municipal. Bom, claro que isso cabe recurso por parte do diretório municipal, para que isso, tanto do ponto de vista do diretório estadual como do diretório nacional. Então, isso é um processo que, na minha forma de ver, não está encerrado, porque agora a outra parte ainda tem o direito de recurso. O senador Marcelo Castro acabava aqui de dizer que esse processo prejudica o diálogo com os outros aliados, porque cria um atrito interno do PT e isso prejudica os aliados. Como é que o senhor recebe? Eu não tenho dúvida disso, né? Nossa meta era definir essa pré-candidatura de Teresina agora no mês de agosto. À medida que a gente não define, você não tem como dialogar com as outras forças, porque nem o próprio partido que chegou. Ô Tássio Cruz, agora eu disse com o Eliezer, conversando com o Eliezer, um homem com tanta experiência, com vários mandatos, vai ser candidato a vereador agora, que é o presidente da Executiva Municipal do PT, o ex-deputado estadual Cícero Magalhães, dizer que é uma intervenção do Executivo Estadual no Diretório Municipal, não é intervenção, é o caminho natural dos recursos. Eu até conversando com o LS, fazendo comparação com a Justiça Comum, nós temos o juiz de primeira instância, que dá uma decisão, e se uma parte se sente prejudicada, ela recorre aonde? Ela recorre para o TJ. O TJ tem que decidir, está no ordenamento jurídico brasileiro. Então está no regimento interno do partido. A Executiva Municipal toma uma decisão, se alguma parte se sentir prejudicada, recorre à estadual e, por sua vez, a parte pode recorrer, ela ou a outra, à nacional. Falar em intervenção, quer dizer, eu acho que parece que há um certo interesse em manter essa confusão, tá? Pelo que a gente vê, né? O que a gente está vendo aí, Douglas, é a velha e boa guerra de narrativas, né? Cada um argumenta a seu favor, mas eu acho interessante aí da fala do presidente João de Deus, que o Magalhães dizia para o Eliezer, e é preciso ressaltar, ele se absteve ontem, ele não votou nem pela cassação ou manutenção do afastamento dos membros do diretório, mas na fala dele ele deixa bem claro a naturalidade desse processo, né? Nenhum dos petistas queria que se chegasse até esse momento, chegou, pelo que a gente conversa e eu dizia na primeira participação, principalmente o grupo de Franzé vai até as últimas consequências, vai acionar a direção nacional e João de Deus deixa bem claro que é prevista essa situação. Eu diria, Douglas, que é muito mais uma guerra de narrativas do que uma instância tentando resolver essa situação e João de Deus deixou bem claro, o Diretório Nacional está à disposição caso esse grupo queira acionar a instância nacional. Uma guerra de narrativas que, como a gente revelou, desgasta ainda mais a imagem do PT junto ao eleitor, junto à população. Como disse o Tássio, o presidente da Executiva Regional ainda foi, digamos, agiu politicamente correta, a ação dele foi politicamente correta. Não votei, não vou dar
vou deixar para... Tomar lado, né? Seria um voto de Minerva, no caso de um empate e tal, mas não votou para não dizer, olha, votou pró, votou contra e tal. Mas o que me incomoda, sabe, o que me incomoda, eu vou ser logo sincero aqui, assim, por exemplo, eu conversando com esse interlocutor hoje pela manhã, eu disse assim, mas vem cá, está se falando tanto nessa notícia sobre, essa fake news que foi divulgada, sobre a desistência do presidente da Assembleia Legislativa, que eu não sei nem de onde partiu essa notícia. Vocês sabem qual foi o veículo que divulgou essa notícia? Não, Douglas, pelo que a gente... Olha o Tasso aqui, ó. Foi em WhatsApp, alguns grupos de WhatsApp e um site de pequena expressão. Foi um portal, o portal divulgou, de... fizeram um print da manchete, começaram a compartilhar nos grupos. Pois é, então assim, aí, e aqui eu tô falando a minha avaliação do cenário, né? Tudo bem, é uma fake news, tem que ser investigado, enfim, tal, tudo bem, saber se teve influência. O deputado estadual Fábio Novo disse, olha, não fui eu, não foi nenhum aliado meu, inclusive ele disse que está investigando para saber a origem dessa fake news para chegar a um resultado final. Mas assim, eu não estou aqui desqualificando nenhum veículo de comunicação. Todos os veículos têm seu espaço, seu papel. Mas assim, se fosse uma coisa assim, fosse o sistema dia de comunicação, nos veículos do sistema dia, outros... mais tradicionais, mais reconhecidos. De comunicação aqui do Piauí, tradicionais. Aí não, peraí, aí foi uma coisa que repercutiu e tal. Mas, quer dizer, uma notícia como essa, gerar, digamos, uma contaminação geral do processo, mas que não seria um superdimensionamento do problema, quer dizer... Veja, não sei se vocês entenderam, né? Quer dizer, você pega e coloca um problema que é do tamanho de uma formiga e transforma num elefante. Por que valorizaram tanto? Exatamente, né? Porque essa valorização exagerada a ponto de dizer o seguinte, olha, qualquer pesquisa feita aqui para frente não vai mais refletir o resultado, como se, digamos, toda a imprensa estivesse caminhando na mesma direção. Agora, e falando da existência. Me deu muita impressão, Douglas, de que um dos lados já queria mais ou menos que isso acontecesse para levar essa discussão justamente para essas instâncias. Me ficou, pelo menos para mim, muito parecido que era algo que já era trabalhado nos bastidores e que pelo menos um dos lados se beneficiou. Douglas, destacar... Outra coisa, volta a questão. Dizer o presidente da Executiva Municipal que houve interferência da estadual, sabendo ele que é o processo natural dentro do partido, como o Tássio disse, é ficar criando narrativa que só contribui para piorar a situação. E mostra que ele tem um lado, ele está advogando o nome de Franzé Silva. E outra, Douglas. Diferente da Executiva Estadual, que João de Deus se absteve da votação. Isso. Douglas, destacar que essa ala que defende o nome do deputado Franzé, segunda-feira, às 11h30 da manhã, estarão reunidos para pronunciamento à imprensa no plenário da Assembleia Legislativa. Ave Maria. Ou seja, outras declarações, novos fatos podem surgir a partir dessa convocatória. Eles estão convidando a imprensa para ouvirem o que eles têm a dizer, segunda-feira, 11h30, no plenário da Assembleia. Daqui a pouco vão convocar a Cadeia Nacional de Rádio e TV para fazer um pronunciamento, que é a paz, Ave Maria. Quando é segunda? Segunda. Que é para render a semana toda, viu? Para começar a render a semana inteira. Vamos ouvir o deputado estadual Fábio Novo sobre essa questão. Ele falou mais uma vez sobre esse impasse que foi restaurado, né? O impasse numa versão 2.0 no PT. Vamos acompanhar. Isso é normal no Partido dos Trabalhadores. Houve um caso parecido também em Pedro II, onde alguns membros do diretório foram substituídos e existem regras, existe uma regulamentação de abril, os mandatos eles foram prorrogados. Como eles foram prorrogados, tem uma resolução de abril que não permite mudanças de membros, a não ser que seja por consenso das forças que compõem o PT. Então, 10 membros do Diretório Municipal de Teresina tinham sido substituídos. E aí, obviamente, que esses membros reclamaram, junto tanto à instância municipal como à instância estadual. E ontem foi o momento de fazer a análise dessas reclamações. Ontem, o que é que a Executiva Estadual decidiu? Decidiu
que volta ao status quo, que permanece a mesma composição do diretório municipal que já existia. Só uma confirmação do que nós já havíamos comentado aqui, mas provavelmente vai haver um recurso para a Executiva Nacional, que, segundo esse meu interlocutor, disse, olha, a Executiva Nacional, a tendência natural é seguir a posição do Executivo Estadual, mas pode ser que não. Pode ser que a Executiva Nacional entenda que é uma particularidade, vá levar em conta a questão mais do lado das tendências do que da resolução mais recente. Enfim, vamos aguardar aí Douglas, qual é o desfecho. É para ser um julgamento mais isento, mais imparcial, focado no regimento do partido. Exatamente. Exatamente. Não é quem é quem, ligado a quem, vem. Não. O que está escrito, determinado, o que aconteceu? É para ser por aí. Que nós acabamos de explicar aqui, e o próprio deputado Fábio Novo disse aí, o que é que ficou decidido com essa resolução. Sumiu. Estou dizendo que o negócio está pesado? Pesado. O clima está pesado, rapaz. O negócio está... Voltando. Como é que é o slogan lá, Otávio? Renasce, né? Renasce, esse era outro nome lá. Sim, voltando aqui ao assunto. A resolução, ela se deu porque houve prorrogação de mandato. Então, com a prorrogação de mandato, só se houver uma iniciativa do próprio diretoriano ou se houver consenso em ambas as partes. Não houve nenhuma coisa nem outra. De todas as correntes, são De 5 todas as correntes. Para Exato. evitar racha. Essa resolução veio do Diretório Nacional justamente. para evitar racha. Assim como a prorrogação dos mandatos, para evitar a Exatamente. disputa. E aí, se for, como disse o senhor Esperaló, mas aí política não é matemática, né? Então, vamos aguardar como é que fica. Agora, o problema do PT não está restrito aos muros do PT. O problema está, como disse o Tassi, extrapolando os muros do partido. Está, inclusive, também sendo discutido pelos aliados, que estão esperando uma decisão, que estão preocupados com essa não definição. E o senador Marcelo Castro falou sobre o assunto e ressaltou a insegurança dentro da base aliada. Cria uma insegurança para os demais. Se o PT tivesse já definido qual seria o seu candidato, o seu pré-candidato, já sinalizaria para os demais partidos que candidato apoiar. Mas se o PT fica nessa indefinição, é um, é outro, outros já foram desistindo, cria realmente, quer dizer, uma falta de definição dessa, leva também uma falta de definição dos outros partidos. Há quem esteja pregando agora, diferentemente do que foi pregado no passado, que o ideal seria que cada partido lançasse o seu candidato. O PT lançava o seu candidato, o MDB lançava o seu candidato, se o PSD quisesse, lançaria o seu candidato também, e no final, aquele que for para o segundo turno, teria o apoio dos demais. Estou partindo do princípio, estou deixando subentendido, que eu entendo que numa eleição de prefeito aqui de Teresina, a oposição estaria no segundo turno. Está entendendo? Olha como eu sou generoso, né? Estou advogando a causa da base do governo, mas estou admitindo que em havendo segundo turno, teria um candidato da oposição e teria um candidato da base do governo. Então, poder-se-ia se estabelecer essa estratégia. O PT... Aí, quer dizer, veja como esse impasse começa a mudar a visão, mudar o panorama, né? Agora não, diante desse impasse aí, então foi o seguinte, vamos começar a defender a tese aí, antigamente era andar todo mundo junto, agora foi o seguinte, cada um lança um, quem passar para o segundo turno os outros apoiam, para, segundo bastidores, chegar numa outra etapa que seria mais ou menos a seguinte, alguns partidos chegarem e dizerem o seguinte, foi o seguinte, para acabar, não tem problema com vocês, nem com ninguém e tal, vocês apoiam, vamos fazer uma pesquisa aqui, ver quem é o candidato dos aliados aqui, dos partidos aliados, o que melhor está posicionado, vocês apoiam, estamos conversando, seria até uma forma de você retribuir. Quer dizer, tudo pode acontecer, Tássio. É curioso, Douglas, porque se a gente compara com o último pleito de 2022, o cenário, ele tinha algumas semelhanças, porém, os interlocutores atuaram de uma forma bem diferente, né? O PT se preocupou, principalmente os partidos aliados, em alinhar primeiro as arestas, né? Temos problema na chapa proporcional.
vamos fazer o quê? Vamos montar uma chapa no PT, outra chapa no MDB, vamos trazer esses deputados para o PT não quer? Ok, vamos discutir aqui dentro do PT essa estratégia. E aí se resolvia, né? Por exemplo, a questão majoritária, se pacificou o Rafael Fonteles como nome bem antes, né? E por isso evitou atritos desse tipo. Ou seja, no último pleito, o PT e os petistas atuaram, principalmente a cúpula, em um sentido de resolver situações, né? Aparar arestas. Agora não. Agora, semana após semana, novas arestas são criadas. Por isso, a dificuldade em resolver esse impasse. Como disse Marcelo Castro, incomoda sim. A ideia que passa para o bloco alinhado ao Karnak é o seguinte, Douglas. Eles não estão resolvendo nem internamente, como é que vão resolver com a gente lá no futuro? Será que vão dialogar? Então, incomoda sim. Conversei também com o Podemos, Fábio Abreu revelou que espera que seja resolvido rápido também essa situação. Ou seja, a situação já está saindo dos muros do PT, Douglas. Será que a base aliada consegue, Otávio, diante dessa confusão, convencer governador, ministro Elton Dias, secretária Regina Souza, enfim, já o próprio Franzé falou na possibilidade de um terceiro nome, se é um terceiro nome, pode ser um terceiro nome da base? A própria base do governo, Douglas, ela espera essa definição, mas ela também é dividida. Você tem um grupo de partidos que sustentam uma candidatura própria, como, por exemplo, o MDB do senador Marcelo Castro, o PSD do deputado federal Júlio César, são partidos que vêm trabalhando o nome, mas não fecham portas para uma possível aliança já no primeiro turno com o PT. E você tem uma outra ala de partidos que não têm nenhuma pretensão para disputar a prefeitura da capital, mas que aguardam essa definição do PT para poder anunciar o seu apoio à sigla. Você cita, por exemplo, o Tasso já citou o Podemos, do deputado Fábio Abreu, e você tem o PSB de Wilson Martins. Ontem PDT, né, Otávio? PDT, eu conversava ontem com o secretário de administração, Washington Bonfim, e questionava ele sobre se o PSB tem algum interesse em, por exemplo, indicar um vice do PT em Teresina. E ele utilizou a seguinte expressão: se o PT ainda não definiu nem quem é o candidato, não é momento de se estar discutindo a vice. Então é preciso separar a base aliada, né, esses partidos, PDT, Podemos e PSB, de PSD e MDB, que são partidos que tradicionalmente têm candidaturas em Teresina, mas que assistem de camarote, de cima do muro, essa definição do Partido dos Trabalhadores. Agora, claro que uma disputa como essa, tensionada como está entre Fábio Novo e Franzé, isso tem reflexo na base aliada. Ainda tem o PV, né? Tem a federação com E tem a federação. Federação, estou pensando aqui. Aí depois é que é com a base. Quer dizer, veja bem que esta confusão é uma confusão em primeira instância. São três instâncias. São três. Nós não saímos nem na primeira instância. E aí na proporcional também. Pois é, aí é que eu estou dizendo. E aí, como será esse confronto quando chegar a vez da federação em Tereza Brito, aliás? Aí outra batalha vai ser travada. Porque nós estamos observando a ex-deputada Tereza Brito, que inclusive hoje é ouvidora da Assembleia Legislativa, bem segura na manutenção da sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Certo? Então, ela está com esse discurso, está caminhando, está se pronunciando nesse sentido de permanecer como pré-candidata majoritária. Ela não deve abrir mão facilmente, sem motivos, da sua pré-candidatura que ela tenta viabilizar nesse momento. Aí entra a discussão no campo proporcional, porque a depender de quem será esse candidato, muda a formulação de chapas, os candidatos proporcionais vão se manifestar, como se sentem estar atrelados a determinado nome, enfim, tem muita mesa de negociação ainda, Douglas. Ouvi de novo o senador Marcelo Castro, só que agora em relação a São Raimundo Nonato. Bem rápido aí, Otávio. Campo Maior também tá. O negócio tá conflituoso lá em Campo Maior? Conflituoso, não tem pacificação lá não, Douglas. Mas tá tudo certo que era Paulo Martins? Não, Paulo Martins estava no Solidariedade do deputado Evaldo e agora retornou ao PT. E no momento em que Paulo Martins retornou, no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma solenidade, o Raimundo Pereira, que há 30 anos é filiado ao partido, apresentou uma carta ao PT dizendo que estava lançando a sua pré-candidatura. Que até então ele não tinha falado, né? Ele já vinha trabalhando alguns nomes, inclusive já se preparou dentro da instância municipal, e o que eu converso com os petistas lá do diretório municipal é que se for para uma disputa interna,
Raimundo Pereira teria a maioria de votos do diretório. Agora, já ficou certo com o governador Rafael Fonteles, que assim como Teresina, o que vai definir o candidato em Campo Maior são as pesquisas eleitorais e a aglutinação de forças. O problema todo aí, na minha opinião, é esse fator que é extremamente subjetivo e abstrato, que é a aglutinação de forças, se atribui peso a vereador, a deputado estadual, é um negócio complicado. Agora, somar os votos. Se você for para pesquisa... Se eu somar os votos, por exemplo, um vereador estourando aí em Teresina, tem 5 mil, o deputado aí miseravelmente, como se diz no papel, 15 mil, aí não vai, não dá para, aí não fecha. Mas é um critério, né, somar os votos, né? Vamos sair rápido de Campo Maior e vamos atravessar o estado, vamos para São Raimundo Nonato. Também tem confusão e o senador Marcelo Castro falou. Bom, lá em São Raimundo Nonato está acontecendo, digamos assim, um processo, Apoliana, natural, sem desmerecer nenhum partido. Se eu perguntar a vocês aqui, quais são os principais partidos da base do governo do Elton Dias, do Rafael Fonteles, vocês vão me dizer sem titubear, o PT, o MDB e o PSD. É claro que tem muitos outros partidos, mas esses são os principais, são os maiores. Se você perguntar ao presidente Lula, vamos na mesma situação, o PT, o MDB e o PSD, que dão apoio parlamentar na Câmara e no Senado, tem ministério no governo Lula. Em São Raimundo Nonato, digamos, foi uma aliança natural de quem? Do MDB, do PSD e do PT. Então, em São Raimundo, digamos assim, a base original do governo do Rafael Fonteles está unida. Olha, tem um detalhe aí, em São Raimundo Nonato também, assim, a briga é lá dentro, do mesmo núcleo, viu, Tássio? Na fala original, eu gostei desse termo. Na fala do senador Marcelo, parece que está tudo resolvido, né? Não tem ele fala assim, com tranquilidade. Ele só esqueceu de mencionar que a prefeita Carmelita e o deputado Hélio Isaías, que são do PT, o Hélio do PT, a Carmelita ainda não se filiou, acho que já até se filiou, mas eles defendem outro nome. Só um detalhe aí, você falou... E eles são do mesmo grupo, são casados, viu? São casados. E o Marcelo Castro, explicando para o amigo de casa, o vice-prefeito Rogério Castro, é primo de Marcelo, e tem o apoio desses partidos, de parte da base lá em São Raimundo, mas Hélio Isaías já disse, Douglas, vai acionar o diretório estadual, no diretório municipal o Rogério ganhou, mas vamos ter diretório estadual também em São Raimundo Nonato, segundo Hélio Isaías. Agora já não entendo mais nada, Otávio. Teve uma disputa, ganhou, recurso de quê? Quer dizer, rapaz, é complicação demais. Agora, quando se trata de PT, Douglas, isso é considerado por alguns, eu acho que foi o Fábio Novo que falou, se torna natural. Não é natural porque você pega, na eleição passada municipal, não teve esse entrave. Fábio Novo foi candidato livremente, inclusive era para ser Franzé, no final das contas trocaram, foi Fábio Novo. Então é natural que aconteça, claro, é uma disputa partidária, mas se você pega os últimos anos, os últimos pleitos, o PT saiu pacificado. Para finalizar, Eliezer, aí também, veja, é preciso entender aí que é uma briga política, mas que envolve laços familiares, né? Envolve laços familiares e, como é municipal, envolve relacionamento pessoal. É uma eleição muito próxima das pessoas, porque vereador, vice-prefeito e prefeito estão ali na convivência com a cidade. Então, mais do que questões partidárias e ideológicas, pesa esse tipo de relação, esses laços cotidianos. Então, não é muito fácil resolver isso à distância. Tem que se envolver, se entrosar, entender como é a situação local para tentar criar uma linha de defesa favorável nesse cenário local. Obrigado, Ali. Porão, Tássio. Douglas. Em meio a essa polêmica, um histórico opositor lá em São Raimundo Nonato, ligado aos Ferreira, Avelar Ferreira, já declarou que apoia o primo de Marcelo Castro, contra Carmelita, para colocar mais um elemento aí. O negócio não anda muito bom lá para os Ferreiras, né? O negócio está muito bom lá para... Aí o que eles fizeram? Quando abriu uma brecha, eles pegaram um lado logo de novo, vou para cá e acabou, que é para garantir um... Entendeu? Obrigado, Eliezer, pela participação. Todo mundo de olho aí no final de semana, o que vai acontecer para a gente trazer na segunda. Otávio, obrigado mais uma vez. Tassi também. E falando em segunda, logo pela manhã, cedo, às 6 horas, comando geral. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, 92,7. Das 7 às 8h15, transmissão também pela O Dia TV.
Quero avisar que o Coroa Boy deixou um recado lá na FM O Dia. Disse que depois do Jornal O Dia no Ar hoje, ele iria desligar o telefone, que só religaria por volta das 10 horas do domingo, viu? Então ninguém liga, vai dar caixa postal. Então na segunda-feira, logo depois do Comando Geral, tem o Jornal O Dia no Ar, às 11h40, comigo, com Magela Lima, na sonoplastia, e dando continuidade às notícias da FM número 1 de Teresina. Obrigado aos três mais uma vez, um ótimo final de semana, e a você também. E acompanhe a programação da O Dia TV no final de semana. Programação recheada de programas temáticos. Tem sempre um que você prefere, gosta mais, trata de um tema de seu interesse. É uma grade especial do final de semana. E a gente retorna, se Deus quiser, na segunda. Até lá.